Olá pessoal, meu nome é Letícia Delgado, nós vamos comentar agora uma questão de Direito Processual Penal da PMMG de 2018, o número da questão é 867549. Vamos lá? De acordo com o Código de Processo Penal, a competência jurisdicional é determinada pelo lugar da infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção e pela prerrogativa de função. Marque a alternativa correta. A. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado, onde houver por último residido o Brasil, salvo se este nunca tiver residido no Brasil. B. A competência jurisdicional será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, podendo, quando incerta a jurisdição por ter sido praticada a infração na divisa de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo local de residência do réu. C. A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. D. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, mesmo no caso de concurso entre a jurisdição comum e a militar. A questão proposta pela banca, ela versa sobre competência, tá certo? Competência em matéria processual penal e a gente vem pedindo, na verdade, a alternativa correta. A. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado, onde houver por último residido o acusado, salvo se este nunca tiver residido no Brasil. Em regra, a competência territorial ela é fixada pelo artigo 70 do CPP, tá certo? Pelo local onde se consumou a infração penal. Caso eventualmente eu tenha que aplicar a lei brasileira para crimes praticados fora do território brasileiro, eu vou o quê? Eu vou aplicar uma regra que é a regra do artigo 88 do CPP, tá certo? Em que traz justamente qual que é a competência territorial para crimes praticados fora do território brasileiro, que seriam as hipóteses de extraterritorialidade. E no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do Estado, onde houver por último residido o acusado, salvo se este nunca tiver residido no Brasil, ok? B. A competência jurisdicional será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Porém, quando incerta a jurisdição por ter sido praticada a infração na divisa de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo local de residência do réu. A letra B está falsa porque, nesse caso, nos próprios termos do artigo 70, parágrafo 3º do CPP, a competência será afirmada pela prevenção, sendo que o conceito de prevenção está no artigo 83 do CPP. Então, olha só, a competência jurisdicional será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Porém, quando incerta a jurisdição por ter sido praticada a infração na divisa de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, tá certo? E não pelo local de residência do réu, ok? Artigo 70, parágrafo 3º do CPP. C. A competência será determinada pela conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração penal. Neste caso, quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração penal, a competência não é firmada pela conexão, tá certo? Conexão, artigo 76 do CPP. Nesse caso, a competência será determinada pela continência, é o que a gente chama de continência por cumulação subjetiva, artigo 77, inciso 1 do CPP. D. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, mesmo no caso de concurso entre a jurisdição comum e a militar. Qual que é a regra? Quando eu reconheço a conexão e quando eu reconheço a continência, isso gera unidade de processo e unidade de julgamento. No entanto, a conexão e a continência não importam em unidade de processo e unidade de julgamento no caso de concurso entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, que vai ser uma exceção, tá certo? Assim como concurso entre a jurisdição comum e a vara da infância e juventude, isso nos termos do artigo 79, inciso 1 do CPP, ok? Então, o nosso gabarito seria a letra A. Até a próxima.